Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui e eu agradeço o convite feito pela AmCham Brasil e pela American Society Council of Americas. E a ideia é que eu termine esse seminário, essa conferência, traçando alguns paralelos gerais entre competitividade no Brasil e na América Latina. Eu vou focar principalmente no Brasil, porque, em grande medida, alguns dos problemas enfrentados pelo Brasil são também compartilhados por outros países da região e, ocasionalmente, eu vou tentar aqui diferenciar quando for o caso. Nesse departamento, inclusive, a nossa performance não tem sido das melhores na região. Inevitavelmente, eu vou tocar de novo em vários assuntos que já foram abordados aqui hoje de manhã, e o que eu vou tentar de fazer de modo diferente é tentar traduzir as minhas observações em direção ao que deveria compor, a meu juízo, ou a partir daquilo que eu vou abordar aqui, uma agenda de política econômica, ou seja, eu vou abordar o assunto da competitividade e o que subjaz à competitividade desde uma perspectiva macroeconômica. Não por acaso, eu, na verdade, vou falar muito mais aqui sobre produtividade, que é uma palavra-chave, uma variável-chave por tudo aquilo que nós vimos não apenas nesse painel, mas também no painel anterior. Por quê? Porque que, na verdade, quase tudo, se não tudo, no que diz respeito à competitividade, se reporta à produtividade. Porque aumentos de produtividade são necessários para aumentos no rendimento do trabalho, sem dano à competitividade. Da mesma maneira, não pode haver mais disponibilidade de bens e serviços melhores e ou mais baratos para a população do país, sem aumentos de produtividade. Se há necessidade de aumentos na receita pública para uso em investimentos em infraestrutura e política social, isso só será possível com aumento de produtividade. Se nós quisermos pensar num ambiente com retornos maiores para a poupança privada e para os investimentos privados, não há condição disso ocorrer sem aumento de produtividade. Foi muito bem colocado pelo Flávio no painel anterior aqui, que enquanto a economia está crescendo, há aquela ilusão de que a produtividade ou é um fator menos relevante, ou, no mínimo, ela acompanha como a sombra o crescimento econômico. É em momentos como esses em que o Brasil e a região está vivendo, ao fim do grande ciclo, do superciclo de preços de commodities, que, como diz Warren Buffett, a água da maré desce e a nudez de quem cresceu sem aumentos de produtividade aparece com clareza. Aí não há mais como negar. E é esse o caso do Brasil. O progresso já foi abordado aqui. O progresso socioeconômico recente no país, inegável, foi obtido sem aumentos fortes na produtividade. De 2002 a 2014, o que nós, economistas, chamamos de produtividade total dos fatores, ou seja, o componente da produtividade que não é, da produção que não é explicável pura e simplesmente por aumento da força de trabalho empregada ou por aumento no uso e na intensidade de capital físico, ou seja, aquilo que reflete, que mede, que é a expressão do aumento da produtividade no sentido para além dos fatores de produção, na verdade, de 2002 a 2014, a produtividade total dos fatores no Brasil cresceu a um ritmo de 0,3% ao ano. Mesmo quando a gente olha 2002 e 2010, ou seja, antes do período mais recente em que o ciclo tem estado na fase de baixa, mesmo então, a produtividade total dos fatores
no Brasil cresceu a um ritmo de 0,4% ao ano. Na verdade, 2/3 do crescimento do PIB brasileiro, nesse período, decorreu, na verdade, de aumentos na quantidade e, como já foi bem realçado aqui pela Paula, um pouco de melhora na qualidade da força de trabalho. Mas, na verdade, apenas 10% do crescimento do Brasil, nesse período, decorreu de aumentos de produtividade. Vocês estão achando que isso é muito? Vamos comparar isso com mais de 50% no caso da China, no caso da Índia e no caso até da Rússia. Ou seja, nós temos um problema terrível com produtividade. E sem enfrentá-lo, não há como imaginar o país voltar a crescer, não há como imaginar a continuidade no processo de melhora social, não há como imaginar a obtenção de competitividade. E, para agravar o quadro, vários dos mecanismos que o país utilizou no passado recente para crescer, inclusive a contribuição do investimento direto externo, se exauriu. Então, ou se enfrenta essa agenda agora, também sou entusiasta, mas entusiasmo, no caso do Brasil, só vai ser possível se tivermos realismo e olharmos de frente os problemas que estamos nos defrontando. Pois bem, deixe-me destacar 3 restrições como as maiores aumentos da produtividade no Brasil. Todas elas, não por coincidência, também abordadas aqui em diversos momentos nessa manhã. Quais sejam? Antes de tudo, deficiências de infraestrutura profunda. E, nesse caso, nós estamos conseguindo evoluir até pior do que alguns dos nossos companheiros de região. Um segundo fator também, que apareceu aqui, é o péssimo ambiente de negócios, inclusive o de comércio exterior, no Brasil, que não é apenas custoso, como fonte de desperdício de recursos e, portanto, fonte de perda de produtividade, como também ele embute distorções que levam a que os agentes privados não se vejam incitados a desenvolver capacidades inovativas e a desenvolver fazer investimentos em atividades inovadoras. Essa é a questão Olha, a apresentação da Paula aqui é fantástica. Hoje em dia, cada vez menos a disponibilidade de tecnologia é um fator restritivo. Cada vez mais os processos produtivos, a inovação tecnológica vem assumindo um caráter intangível. Não estamos mais no tempo da segunda revolução industrial, em que o progresso técnico via embutido em sistemas de máquinas, sistemas de máquinas, em designs de produtos que eram resguardados. Hoje, as fontes de inovação são cada vez mais de fonte aberta. Você constrói em cima delas. Os ativos mais importantes são cada vez mais intangíveis. Hoje, é Microsoft, não é a IBM e a produção do arquétipo físico. Desde um ponto de vista de disponibilidade de tecnologia para progredir, isso é cada vez menos um problema. Onde nós temos um problema, inclusive no Brasil, onde nós temos um problema é no ambiente de negócios que impede que esse potencial seja transformado, utilizado no país na direção de aumento de produtividade. Um terceiro fator restritivo forte ao aumento de produtividade também foi mencionado aqui, que é a insuficiência de qualificação de trabalhadores, pelo menos de um ponto de vista de magnitude. Temos os jovens brilhantes, temos os segmentos que mostram como é possível o trabalho ao brasileiro, mas há um subinvestimento e aí há um círculo vicioso entre empregadores e empregados, parcialmente influenciados pelo ambiente de negócio, que leva a um subinvestimento na qualificação de trabalhadores. Vou usar os meus minutos restantes para tratar um pouco desses. No caso de infraestrutura, as deficiências são, evidentemente, um sintoma
de problemas mais amplos, não apenas nos investimentos públicos em gerais e nos investimentos privados, mas também de certas condições institucionais. Sejamos realistas. Os compromissos de gasto social embutidos na Constituição de 88, que são um avanço, concretamente, eles apontaram na direção do avanço social que nós temos assistido. Por outro, como outros privilégios anteriores foram mantidos intocados, isso levou à montagem de uma máquina em que o gasto público cresce inexoravelmente ano após ano. Se o governo fizer assim, cruzar os braços, mesmo assim o gasto público cresce ano após ano. Enquanto o PIB estava crescendo, mesmo assim, o gasto público, como proporção do PIB, subiu, o que mostra, quando cai o crescimento do PIB, a permanência dessa máquina leva a uma subida ainda maior do gasto público como proporção do PIB. O gasto público como proporção do PIB subiu de 22% em 1991 a 34% em 2014. É evidente, não estou entrando no mérito do conteúdo social, isso é um avanço no nosso país, um enfrentamento da questão da pobreza e da desigualdade de renda. O problema é que, como não foram tocados outros privilégios injustificáveis, a máquina funciona para cima. E aí não sobra dinheiro para infraestrutura, não sobra dinheiro para investimento público em infraestrutura. Só para você ter uma ideia, estimativas do Banco Mundial, que, no caso brasileiro, apontam algo, nós precisamos pelo menos 3% ao ano do PIB em investimento em infraestrutura para manter a infraestrutura existente. A rigor, para dar conta do crescimento potencial de 3,5% ou 4% que se estimava na época do novo milênio, o Banco Mundial, na época, estimou que o investimento em infraestrutura precisava ser de pelo menos 5% do PIB. Pois bem, de 2000 para cá, a taxa tem sido 2,5%, 2,5%. É claro que há a perspectiva da incorporação do setor privado, e isso é óbvio, a parceria público-privada é o modo de ir para frente. Há segmentos, se a gente decompuser qualquer uma das cadeias de serviços de infraestrutura, nós vamos ver lá que essa cadeia de serviços de infraestrutura, nos seus correspondentes elos, existem áreas em que a gestão de risco e a gestão, não apenas do investimento, mas do negócio, é melhor feita pelo setor público, ou cabe mais ao setor público, como nas áreas de design básico, como nas áreas que exijam, por exemplo, resolução de problemas ambientais e sociais básicos, enquanto que em outras, a gestão e o financiamento são melhor feitos, tendem a ser melhor feitos por agentes privados. Acho que o país, inclusive, vem evoluindo nessa direção. Mas haverá sempre um conteúdo público, e esse conteúdo público não tem espaço hoje. O desperdício é tamanho. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de citar, porque acho ele bem sintomático, que foi um estudo do Banco Mundial de 2006 sobre a soja brasileira, e, à época, o Brasil já, evidentemente, estava disputando e ganhando dos Estados Unidos o primeiro lugar na competitividade, na produção e na exportação de soja, a despeito do fato de que a ausência de condições de armazenamento e de estocagem e de transporte estavam levando a um gasto, a um desperdício de 30% da produção da soja. Isso é desperdício. Se você põe o mínimo de infraestrutura no lugar, a produtividade aumenta por redução de desperdício. Segundo, o ambiente de negócio. Em qualquer economia de mercado que funcione minimamente bem, é a concorrência que leva a aumentos de produtividade ao nível das firmas, ao nível dos setores, através, justamente, da concorrência, do processo de seleção via mercado, tá certo? É a pressão que leva as empresas
a dedicar mais recursos na margem à sua melhora de qualidade do que faz. O Brasil tem uma dispersão nos níveis de produtividade entre as firmas, que é campeão na América Latina e dos maiores do mundo. Para que a gente tenha uma ideia aqui, o desvio padrão, a medida estatística da distribuição, por exemplo, de empresas em cada setor por produtividade, ele é algo, quando a gente mensura pela produtividade do trabalhador das empresas, é algo em torno de 0,24 no Brasil, enquanto que, no caso do Chile, é 0,18, no caso da Colômbia, no caso do México, no caso do Peru e no caso da Índia. Ou seja, a ausência de condições plenas de uma economia de mercado no Brasil, com concorrência plena, permite a sobrevivência das empresas menos eficientes. A ausência de infraestrutura ajuda nisso, porque é impressionante, o Fundo Monetário Internacional produziu um working paper recentemente, mostrando como o Brasil é campeão na dispersão de preços no seu território, pela incapacidade de se ter acesso barato a produtos mais baratos de outras partes do país. Nós somos um país em que a economia de mercado não opera plenamente. E é por isso que muitas empresas ineficientes sobrevivem, e é por isso que a dispersão de produtividade é maior. É evidente que, se tivermos condições de concorrência mais competitivas, digamos assim, me perdoem o pleonasmo, é evidente que o processo seletivo aumenta a produtividade na média. O capítulo do comércio exterior nisso é fundamental. O Brasil é, entre os seus pares, entre as economias comparáveis, a economia mais fechada do mundo. Entre os G20, de longe. Se alguém tem dúvida disso, eu sugiro dar uma olhadinha num estudo que o Financial Times publicou, feito por mim e 2 colegas do Banco Mundial. Lá tem os links, inclusive, que mostram claramente como, desde um ponto de vista, mesmo levando em conta o tamanho do Brasil, mesmo levando em conta as características continentais do Brasil, o Brasil é mais fechado do que todo o resto. O Brasil é uma economia fechada. E, como paradoxo, deixa eu fazer uma provocação aqui. Todos os nossos participantes do painel anteriores falaram do compromisso de longo prazo com o país, de suas empresas. E isso é um fato. Ninguém pode ficar fora do Brasil. Nenhum ator relevante na economia mundial pode se dar o luxo de ignorar o mercado brasileiro. O problema é que isso apenas reforça um modelo existente, que é um modelo voltado para dentro. Não muito tempo atrás, eu estava lá em um encontro como esse, em Nova York, e os investidores no Brasil se dividiam claramente em 2 grupos, os representantes lá. Um grupo se queixava da falta de clareza, da inconstância de regras, e eram todos investidores em startups de empresas de energia renovável. Ou seja, o pessoal que trabalha com o governo. E tem toda a razão de reclamar, né? Um outro grupo, como, por exemplo, o CEO de uma empresa multinacional, disse assim: por que vocês estão se queixando? Eu nunca na minha vida vendi tanto lipstick, tanto batom, quanto no Brasil. Eu nem preciso fazer um merchandising aqui de qual é a empresa. Mas esse é um fato, essa dualidade concreta. Enquanto que o Brasil é campeão no ingresso de FDI, de investimento direto externo. Porém, o problema é que nós temos que passar disso para uma atratividade do investimento estrangeiro em direção a aumento de eficiência, não simplesmente buscar mercado protegido. Nós temos o mercado protegido, e é por isso que a concorrência não opera. Aí o acesso à tecnologia é dificultado, porque as empresas brasileiras não têm que estrategizar e sobreviver dentro de cadeias globais de valor.
Então, deixa de... conteúdo de requisito local, o requisito de conteúdo local que espalham. Enquanto eu estava ali conversando com o Jorge, escutando a fantástica exposição do Julian sobre a energia e as pilhas, e a gente estava conversando, o Brasil podia produzir pilhas, mas o que... Aí a gente estava conversando o seguinte, olha lá quando você abre a boca, porque se você disser, o Brasil poderia produzir tais pilhas, aí alguém vai dizer, opa, precisamos colocar um conteúdo de produção local. E a gente arranja um dinheiro do BNDES também para financiar. Né? Enquanto que a gente estava conversando, por que é que vem essa ideia de que o Brasil produzia pilhas? Se nós tivéssemos um modelo como aquele, para a indústria, como aquele que foi adotado no caso da agricultura. Ou seja, o poder público ajuda a criar capacidades tecnológicas, não produzir o artefato e dar proteção, tarifa, etc. e tal. É essa mentalidade que nós precisamos mudar. É tão impressionante isso no Brasil. Quando se olha, por exemplo, a produção científica das grandes universidades brasileiras, nas áreas hard, é excelente. Agora, há um descompasso enorme entre o que fazem os artigos publicados em periódicos científicos internacionais pelas grandes universidades brasileiras e a transformação disso em inovação tecnológica em nível das empresas. Porque o sistema não é produzido para isso, a não ser que tenha uma proteção contra o competidor internacional e tenha mais uma garantia de mercado e tenha também um subsídio financeirozinho. Você não pode falar em fazer nada, tem que ter um subsídio. Esse ambiente de negócio deu o que tinha que dar num modelo de crescimento voltado para ocupar o mercado interno. Isso não tem como, é o que em inglês eu não consigo ter expressão em português para isso, o bootstrap, né? Crescer simplesmente puxando o cadastro. Isso foi possível durante algum tempo, mas não é mais. E o paradoxo é que todo mundo fala sobre isso, saiu aqui várias vezes, mas eu não vejo uma associação de classe patronal, sabe, em campanha contra a melhora do ambiente de negócio do Brasil. É impressionante. Quando entra assim, não, dá um subsídiozinho tarifário ali, vamos dá uma isenção tarifária aqui nesse negócio. É impressionante. A minha tese é porque, inclusive, esse ambiente de negócios ruim, as grandes empresas sobrevivem melhor, elas diluem os custos de operar nesse ambiente na sua escala, e elas são uma barreira para o dinamismo dos startups, dos jovens empreendedores. Poderia ter muito mais resultados, mas a dificuldade de acesso, saiu aqui, do pagar impostos, uma licença para construir, gente. Licença para construir é um componente central do investimento em capital fixo no mundo, principalmente quando se trata de ampliação de escala de produção, no caso de bens tangíveis e assim por diante. O Brasil tem um tempo médio de obtenção de licença de construção, que é o triplo de Argentina, de Chile, e, evidentemente, agora compare isso com a preocupação dos asiáticos de reduzir o custo da construção civil, que é um componente importante do investimento em ampliação de produção, que é os chineses, e antes disso os coreanos, fizeram isso, porque eles sabem que quanto menos recursos as empresas tiverem que gastar nas suas construções, mais dinheiro sobra para comprar equipamento, para comprar tecnologia, para treinar a mão de obra. Sem mudança no ambiente de negócio, não vai haver. E aí a pedra de toque é, entre outras coisas, o comércio exterior. Deixe-me rapidamente lidar com o terceiro tópico, que também foi mencionado aqui, que é a questão da qualificação de força de trabalho. Fizemos avanços, isso é inegável, principalmente no nível de escolaridade, mesmo assim ainda estamos defasados em relação aos nossos países de referência, temos um caminho enorme na qualidade a percorrer, mas é verdade. Mas nós estamos num ciclo vicioso, em que no lado do setor privado, no lado dos trabalhadores, o cálculo de retorno ajustado ao risco é menor
por conta da inexistência de oferta de trabalhos qualificados em ritmo e em magnitude suficiente, e do lado das empresas há também uma subestimação dos ganhos em criar esses empregos e encontrar mão de obra qualificada. O perfil do nosso sistema educacional hoje, ele não favorece isso, e nem o nosso, mais uma vez, o ambiente de trabalho. Eu não preciso dizer aqui, nesse ambiente, o problema que qualquer empresário no Brasil pode enfrentar se ele resolver gastar uma graninha treinando seus empregados, porque ele corre o risco de ter um fiscal da Receita que chega lá e aplica uma multa, porque aquilo é pagamento de salário disfarçado. Não é por acaso que, numa pesquisa recente feita pelo Banco Mundial, o Brasil é o país onde o gasto das empresas com treinamento de seu pessoal é o menor entre todos os comparáveis. Bom, o que me leva, para finalizar, justamente o que fazer sobre isso. Obviamente, tem 3 agendas de reformas aí, ou 3,5, não posso evitar a meia, a última, que têm que ser perseguidas para que se possa, mais adiante, ter uma mudança nesse cenário no que diz respeito à evolução da produtividade no Brasil. A primeira e óbvia, como eu disse, mas que foge, inclusive, à minha própria capacidade de descer em detalhe, e nem ao tempo aqui, é a questão da reformatação do nosso sistema educacional. Uma segunda é, como eu disse, a do investimento em infraestrutura, participação do setor privado, que o Brasil estava até caminhando na direção correta, mas deu retrocesso nos últimos anos, mas que pode ser retomada. A meia reforma que eu falei, já que eu falei 3,5, é que isso combina com uma outra reforma que nós precisamos, que é a reforma fiscal, passar limpo o gasto público, fazer uma revisão do gasto público, para, eventualmente, cortar gastos públicos que não se justificam nem por questão de infraestrutura e nem por questão de redução da pobreza, para conseguir fôlego no futuro, ou para a redução da carga tributária, ou para, pelo menos, se der mais espaço para investimento público em infraestrutura. Por isso, essa é 1,5. Tem que ter a fiscal no meio também. E a terceira é a reforma do ambiente de negócio. Um ponto-chave aí é a abertura comercial, é revisão da parafernália de medidas tarifárias e não tarifárias. O Brasil tem medidas tarifárias mais altas do que os seus pares. Claro, o Brasil é consistentemente voltado para dentro e atrasado, porque enquanto o resto do mundo... isso não quer dizer que o resto do mundo não adote políticas industriais, políticas de fomento ali e acolá. Mas essas políticas de fomento utilizadas pelo mundo afora não são do tipo da que impede o negócio de ser feito entre os aqui dentro e os de fora. É essencial, política comercial, e passar a limpo os componentes que fazem o ambiente de negócio no Brasil. Foi mencionado aqui o caso de, acho que foi foi mencionada a dificuldade de abertura e fechamento de empresas no Brasil. Olha, queridos, talvez alguns de vocês conheçam um relatório que é produzido ano a ano, todo ano, pelo Banco Mundial, chama-se o Doing Business. Pega a vida de uma empresa, quebra a vida de uma empresa em 10 etapas, em 10 janelas, começando como abrir uma empresa e fechar uma empresa, porque é da vida, certo? Com todos os breakdowns. O Brasil... E aí o Banco Mundial contrata escritórios que simulam como lidar com essas dimensões da vida da empresa, em cada um de 189 países. Na última edição, o Brasil estava no número 116. Só está comparável com a Índia ali, o resto é bem melhor. E, na verdade, isso porque tem uma dessas janelas da vida da empresa
em que o Brasil, é a única em que o Brasil não é tão mal assim, que é acesso à energia. Acesso. Não fosse pelo bom ranking do Brasil nessa dimensão, a posição do Brasil no ranking seria pior ainda. Em todo, lidar com a construção, conseguir resolver uma falência, resolver problemas judiciais e assim por diante. Eu acho que o caminho central, preferencialmente com o apoio do próprio setor privado, né, seria certamente de enfrentar o problema do péssimo ambiente de negócio que nós temos, porque sem um ambiente de negócios minimamente decente, nós não vamos ter um capitalismo que funcione adequadamente nesse nosso país. Muito obrigado.